Por que demitiu o Fábio Carille? Na boa. Não sei. Não sei. As pessoas Você acham está mesmo que o bagunça. Santos pode jogar muito mais do que aqui, que vai chegar um mágico, um David Copperfield, e fazer o Santos jogar muito mais bola do que aquilo com o elenco que tem. Tá louco, não dá. E assim, o que me chamou a atenção foi na saída de campo, se eu não me engano, foi o goleiro João Paulo, que falou assim: é o tempo inteiro isso de reformular e reformular e reformular. Você vê que os próprios atletas não aguentam mais isso de ter que mudar sempre. Ou seja, escolhe um caminho. Qual é a filosofia que o Santos quer? Qual é o trabalho que o Santos quer fazer? O plano para os próximos anos? Escolhe um caminho, abraça esse caminho e tenta colher esses frutos. Você vê que o próprio elenco está saturado. Quando você muda o tempo inteiro, eles não têm por onde se pegar ali. E mais, e mais. Você tomou 3-0 de um time que não está bem. Não é um time que mostra esse vigor todo, esse volume de jogo todo. Fez um bom jogo ontem, jogou bem ontem, mas acho que muito porque tinham caras que estavam por um tempo sem uma confiança e ontem tiveram mais, como o Nestor, que fez um gol que foi muito importante, como a jogada para o gol do Sara, que virou contra, né? Que ele acabou sendo contra. Mas como a jogada que foi feita 1 minuto e 40 antes de troca de passe, com muita calma, ali eu comecei a ver uma cara que o São Paulo pode ter, mas ainda assim o Santos está uma bagunça. O Santos, para mim, é o time mais perdido entre os 4 grandes aqui de São Paulo. Eu concordo. Eu fiz esse jogo ontem na rádio, tive a oportunidade de comentar. O São Paulo, evidentemente, ele tem uma ideia um pouco mais clara, né? Ele tem um caminho já percorrido. E o Santos está desalentado. Essa questão do Fábio Carille é mais uma questão muito parecida com a do Silvinho no Corinthians. Teve um trabalho concluído com sucesso. Silvinho colocou o Corinthians na Libertadores, fase de grupos diretamente. O Carille salvou o Santos de um rebaixamento que seria historicamente muito doloroso para a torcida. Feito. Fim de papo, obrigado pelos serviços prestados. Vamos objetivar outras coisas para 2022. Se é que a diretoria do Santos tem como entendimento que o Carille não servia para um processo de reestruturação, para um passo seguinte. O Carille, com as ideias dele de futebol, ao longo dos poucos trabalhos dele à frente de equipes principais, basicamente o Corinthians em 2 ciclos, além da ida dele para o Oriente Médio. Esse é o Carille que serve para se integrar a uma identidade do Santos que tem um carimbo próprio. É trabalhar com jovem, é trabalhar com base, é pouco investimento financeiro e tentar se acertar a partir daí num jogo agressivo e ofensivo, especialmente em casa. Essa é a cara do Santos. É claro que todo mundo quer ter em suas mãos uma equipe equilibrada, que sofra poucos gols, faça mais do que o adversário e vença os jogos. É um negócio meio que óbvio. Agora, o caminho para isso, não me parece que o Carille estava exatamente integrado a uma identidade santista, antes de mais nada. Então, assim que ele concluiu o processo em 2021, o Santos tinha a obrigação, com o Rueda e os seus pares, e acho que é importante exaltar a ideia do Rueda administrativamente. Acho que ele faz uma gestão muito transparente e com boa comunicação com o público. Acho que o Santos evoluiu muito nisso. Ele se comunica muito bem com o público. Não há nenhuma mentira ali por trás. Ele é exatamente claro em relação aos processos. Agora, a manutenção do Carille e você demitir o cara depois de menos de um mês de jogo, de fato, porque a gente está falando de um janeiro de pré-temporada. A gente não chegou ao fim de fevereiro, meia dúzia, 7 jogos. Você demite o cara por oscilações naturais, sendo que há 2 semanas ele estava vencendo o principal rival na Neoquímica Arena e gerando a demissão do Silvinho, soa como bizarro. Não é possível que há 2 semanas ele prestava porque venceu um clássico de virada e 2 semanas depois ele está completamente fora dos planos. Por quê? Porque perdeu do São Paulo e antes disso, né, já tinha sido demitido porque caiu diante de um Mirassol que é muito forte em casa por um 3-2 num primeiro tempo em que o time foi de fato muito mal. Então, assim, o que o Santos quer para si é uma pergunta que ele não consegue responder internamente. Então, o grande erro foi você sustentar um 2022, uma ideia com o Carille, sendo que o entendimento, acredito eu, era de que ele não era o cara para isso.